Ainda existe esperança? CCJ aprova PEC que limita decisões monocráticas e pedido de vista no judiciário. Será esse, meu irmão, de fato, um fio de esperança? Um sinal que ainda dá para mudar esse jogo? Bom, essa matéria é muito recente, de 4/10/2023, chegou até mim através da dica do nosso irmão Pego. Um abraço forte para ele, não tinha visto mais o nosso irmão Pego. E quero agradecer a todos que mandaram essa e outras dicas. Vocês sabem que o canal é feito pela nossa união. E é o seguinte, a matéria é muito explicativa, essa matéria aqui do Senado Notícias, né? Ela por si só já se explica. Mas o que é que a gente pode ter de esperança com isso aqui? A gente pode de fato ter esperança? Eu vou deixar para falar no final, porque se eu falar agora vai acabar contaminando a sua maneira de ver, né? Então, eu nem estou dizendo que é bom, nem estou dizendo que é ruim. Eu quero que você preste atenção, porque a matéria está muito explicativa, né? E a par dos fatos, do que realmente significa, a gente vai explicar direitinho. E aí sim, eu vou dar minha opinião, porque aí você também já sabe dos fatos e pode falar de igual. Porque a grande questão é essa, meus irmãos. Eu não gosto daquele ditado do MBL que eles dizem, vamos questionar tudo, porque para questionar tudo eu preciso conhecer tudo. E é impossível você dominar todas as áreas, né? Para você questionar alguma coisa, para você ter a sua própria opinião, você precisa conhecer o fato, não é? Senão você não tem como discutir aquela pessoa que está expondo a opinião dela depois de saber do que está acontecendo. A mídia inclusive é mestre em fazer esse tipo de manipulação, passando a notícia já dentro do seu ponto de vista. Não deixa você saber realmente o que aconteceu. Por exemplo, agora mesmo, você está vendo aí pessoas, né, que participaram daquela invasão, uma coisa muito errada, né? E estão sendo condenadas a 12, 14 anos de cadeia, 18 anos. Só que a mídia não mostra essas pessoas. Por que a mídia não mostra essas pessoas? A cara delas. Porque aí volta o que a gente já falou em outros vídeos passados. Lembra que a gente mostrou um certo grupo de pessoas dizendo o seguinte: nós vamos criminalizar opiniões contrárias à nossa agenda. Não dá pra me mandar prender o seu Zezinho da padaria. Porque se você disser isso, nossa, prender o Zezinho da padaria, então vão me prender também. Um cara aqui da rua, um cara simples como eu, cidadão comum, prender o Zezinho da padaria prender o Zezinho da padaria. Por quê? Porque ele foi contra isso aí que estão colocando. Mas se taxar ele de criminoso, e se melhor, se não mostrar ele, a mídia não mostrar o rosto dele, aí é melhor ainda. Então coloca, por exemplo, prendemos o fascista da rua tal. Nós nem falamos a profissão dele, nem mostramos ele, só o classificamos, rotulamos ele como a gente queria. E a mídia tá fazendo isso. Olha, o invasor, o cara que atacou a democracia está sendo condenado aqui a 18, a 14 anos. Aí a pessoa diz, não, o cara atacou a democracia, tem que ser preso mesmo. É quando você vai ver como foi esse ataque. Quem foi a pessoa? Aí você vê que não foi nada do que está sendo dito. É totalmente diferente, é outro contexto, né? Então eu não vou fazer isso aqui. Então vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovou nesta quarta-feira, dia 4, proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas nos tribunais superiores. A PEC 8/2021, apresentada pelo senador Iovisto Guimarães, isso aqui a gente já sabe que não é corrupto, né? Porque senão ele não ia fazer isso. Embora eu nem conheça, né? Ele é do Podemos do Paraná. Ele recebeu o voto favorável do relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e agora será encaminhada para deliberação no plenário do Senado. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC 8/2021 veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspende atos dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. E em poucas palavras, meus irmãos, explicando aqui para quem é lá de nós, eu também sou lá de nós, é o seguinte: sabe aquela coisa que é aprovada, passa por todos os trâmites, aí vem um juiz e pá, não é assim mais não, é do jeito que eu quero, tá cancelado isso aí. Eu estou dizendo que é inconstitucional. Eles acabam com essa farra. Quer dizer, essa PEC era pra ontem. Isso aí já devia estar pra ontem, meu irmão. Já demorou demais pra aprovar. Já era pra ontem. No caso do pedido formulado durante o recesso do judiciário que implique a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo, será permitido conceder decisão monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Processos do Supremo Tribunal Federal que peçam a suspensão da tramitação
de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer, podem também ficarem submetidas a essas mesmas regras. A PEC estabelece que quando forem deferidas decisões cautelares, isto é, decisões tomadas por precaução para assegurar determinados efeitos de uma decisão final ou para impedir atos que a prejudiquem, em ações que peçam declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato ou questione descumprimento de preceito fundamental. O mérito da ação deve ser julgado em até 6 meses. Depois desse prazo, ele passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos. E aí vem o pedido de vista. A PEC 8/2021 também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo, devem ser concedidos coletivamente por prazo máximo de 6 meses. Um segundo prazo poderá vir a ser concedido coletivamente, mas limitado a 3 meses. Após tal prazo, o processo será incluído como prioridade na pauta de julgamentos. Atualmente no Judiciário, cada ministro pode pedir vista individualmente, sem prazo específico, o que possibilita sucessivos pedidos por tempo indeterminado. É um poder sem limite na mão desses caras, né? As mesmas normas, conforme o texto, serão aplicáveis ao controle da constitucionalidade estadual. A PEC 8/2021 resgata o texto aprovado pela CCJ para a PEC 82/2019, também do senador Oriovisto Guimarães. Essa proposta acabou sendo rejeitada pelo plenário do Senado em setembro de 2019, né? O plenário corrupto. Na justificação da nova proposta, Oriovisto apresenta números de um estudo segundo o qual, entre 2012 e 2016, o STF teria tomado 883 decisões cautelares monocráticas, ou seja, um cara só decide, né? Em média, 80 decisões por ministro, são os donos do país, né? O mesmo estudo indica que o julgamento final dessas decisões levou em média entre 2007 e 2016, 2 anos. Esse grande número de decisões cautelares monocráticas, na visão do autor da PEC, acaba antecipando decisões finais e gerando relações e insegurança jurídica. São enormes os riscos à separação de poderes e ao Estado de Direito provocados pelo ativismo irrefletido, pela postura errática, desconhecedora de limites e, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio da colegialidade, verificado no Supremo Tribunal Federal, afirma o Oriovisto na justificação da proposta. Favorável à proposta, e queridão a mim afirma no relatório que a decisão monocrática deixou de ser a exceção para se tornar presente na quase totalidade dos julgados do STF. Ele também afirma que a preocupação com esse tipo de decisão não tem viés ideológico, uma vez que propostas semelhantes já foram apresentadas por parlamentares de outros partidos. Então a matéria, como eu falei para vocês, muito didática, né? Ela explica por si só. E essas coisas aqui, meu irmão, já deveria ter acontecido, né? Porque aí vem a minha opinião, né? Que se continuar do jeito que tá, né? Não tem para que ter parlamento. Aí acaba com essa farsa toda e diz, olha, a gente que manda mesmo é do jeito que a gente quer, né? E aí fica no país quem quer. Essa treta ideológica, né, de lado A contra lado B, ela foi que proporcionou tudo isso, né? Você tem uma imprensa vendida, manipuladora de fato, né, que distorce fatos por causa das suas próprias causas, e um povo que não entende, que se preocupa muito mais com uma partida de futebol, briga por isso inclusive, e que deixa essas coisas de lado, porque a grande maioria é assim, meus irmãos. Por exemplo, um assunto bem polêmico, né, que eu tô vendo muitos vídeos hoje sendo feitos, né, mostrando muitos nordestinos que declararam voto a esse que está aí, hoje arrependidos, né? E eu tenho visto isso também. Muitos que fizeram L hoje estão aí dizendo, poxa, velho, bem que você avisou mesmo. Eu pensei que ia melhorar, eu pensei que ia ser como da outra vez. Logo quando ele entrou, né, que saiu o Fernando Henrique, entrou ele, as coisas melhoraram. Eu digo, mas melhorou de uma forma errada. O cara simplesmente endividou a nação. E toda dívida chega a hora de pagar. É como você ir do agiota. Você chega no agiota, tem o que aí pra oferecer? Não, eu vou hipotecar aqui minha casa, meu carro, me empresta tanto. O cara te empresta, é um juro abusivo, né? Que em poucos meses todo o seu patrimônio é dele. E aí você vai ver o quanto é ruim na hora de executar essa dívida. Você não pôde pagar, ele vai tomar teus bens, tudo que você tem. E é mais ou menos isso, meus irmãos, porque quando se fala, né, nessas entregas de patrimônio, ou seja, as privatizações, quando se fala em endividamento da nação, dá do mesmo jeito, porque um quer entregar todos os bens, quer vender, quer privatizar, beleza. E o outro não quer fazer isso, mas quer criar um estado inchado, colocar ali numa vaga que é para uma pessoa, né, que deveria ser de uma pessoa competente,
coloca 10 indivíduos nessa mesma vaga, né? Cria vários departamentos ali, um estado totalmente inchado, burocrático, porque aí todos têm que dar o seu carimbo, cobram para isso, e aí fica difícil para você, né, trabalhar, fica pior ainda para você legalizar, né, o seu trabalho, e por aí você vê essa ladeira abaixo que está o país, né? E aí, né, sem entrar grana, o que é que os caras fazem? Dívidas e mais dívidas, déficit, porque o juro tá aí, a gente já nem aguenta pagar mais o juro, a gente paga amortização de juro. Aí quando você começa a olhar isso de fora, você começa a entender, né, que os extremismos eles são ruins e leva sempre as pessoas para isso, porque seja vendendo ou se endividando, de todo jeito a gente tá ferrado, meus irmãos, porque os preços sobem, a qualidade de vida diminui, o poder aquisitivo encolhe drasticamente e contra essas pessoas não dá para você fazer nada, né? Porque não são nenhum João Ninguém. São pessoas que detêm aí o acesso a ogivas nucleares. Então não é simplesmente, eu estou devendo a você, depois eu pago. Eu vendi isso a você e eu quero de volta. No caso da privatização, não é assim, né? Você ficou na mão desses caras, meu irmão, você vai penar, né? Então espero que isso aqui vá para frente, né? Vocês sabem que sempre podem modificar, que os caras sempre podem dar para trás, afinal de contas, começa a rolar aí os telefonemas. E aí os caras começam a afrouxar, né? Mas eu espero que isso vá pra frente, meus irmãos, já até pelo bem da nossa nação, né? Cada macaco no seu galho, e faz tempo que isso não acontece, né? Os caras estão simplesmente fazendo o que bem querem. Esse é um tema difícil de falar aqui no YouTube, o YouTube não quer esse tipo de vídeo. Eu tenho visto até outros youtubers aqui, conhecidos, famosos, com mais de milhões de inscritos, e eu fico olhando as views, né? Aí o cara tem lá 300 mil views por vídeo. Ele fala desse assunto, aí bate 100 mil, 150, quer dizer... Isso aí era outra coisa também, né, para ser debatida, que qual é o critério, né? O critério não é igual para todo mundo. Você ter comentários, você ter relevância no seu conteúdo, não é isso que era para ser? Não, agora não é mais. Se você estiver falando de certos assuntos, eu te escondo, né? Eu não deixo chegar às pessoas esse conteúdo, então fica difícil, né? Então é isso, meus irmãos. Eu vou agradecendo a você que me acompanhou aqui. Já deixa aquele abraço forte, deixa seu like, tá certo, para ajudar o canal. Fiquem com Deus e fui!